Oi, gente, tudo bem? Essa aula vai entrar atrasada porque eu tô gravando atrasada, desculpa. É uma aula bem tranquila, de exercício, tá? Pra fechar essa parte de Mendel e heranças, enfim, tá bom? Vamos lá, o DESC. Um exemplo clássico da herança quantitativa é a cor da pele em seres humanos, embora este não seja o único caso dessa herança. É aquilo que eu falei para vocês. É um exemplo mais clássico que existe. Apesar de serem utilizadas letras maiúsculas e minúsculas para identificar os genes e seus alelos, esta maneira de escrever não indica que exista dominância e recessividade entre os alelos, conforme se pode deduzir pela observação dos resultados fenotípicos, mostrados no quadro abaixo, aqui, ó. Porque tá vendo aqui, ó, tanto faz se é o Azinho ou o Bzinho, eles vão ter o mesmo fenótipo, mas os genótipos são diferentes. Analise as proposições com relação à herança quantitativa. Os efeitos dos alelos e dos genes é aditivo, ou seja, efeito de um soma-se ao efeito do outro. Vamos. Gente, essa é verdadeira. Porque é isso. Lembra que eu falei para vocês na última aula? O efeito é adicional. Então, todos os genes aditivos, que são os maiúsculos, eles vão adicionar alguma coisa. Os fatores podem influenciar no fenótipo, neste tipo de herança. A distribuição dos efeitos dos fenótipos neste tipo de herança é contínua, ou seja, não existe apenas 1, 2 ou 3 tipos de fenótipos, existindo muitos intermediários. Esse tipo de herança tem ligação com o sexo, pois os genes estão localizados no cromossomo X e Y. Falso. Aí, gente, a gente já consegue excluir a B e a E. Vamos ver qual é a resposta certa. Eu tirei aquelas que são muito absurdas. D, exatamente. Por quê? Os fatores ambientais podem influenciar no fenótipo, nesse tipo de herança. Não é só nesse tipo de herança, tá, gente? É em qualquer herança. Mas nesse tipo de herança, principalmente quando diz a cor da pele, é aquela coisa se a gente fica bronzeado ou não, quando vai tomar sol, esse tipo de coisa. A distribuição dos fenótipos desse tipo de herança é contínua, exatamente, porque vai depender da adição. Então, é uma coisa de transição, tá bom? Lembra no caso das plantas, a gente pode ter plantas de diferentes alturas. A incontinência pigmentar ou síndrome de Bloch-Sulzberg é uma genodermatose rara, dominante, gravo-dominante, e ligada ao cromossomo X. Informações importantes. A condição acomete principalmente neonatos do sexo feminino. Quando afeta o sexo masculino, ocorre aborto espontâneo na maioria dos casos. Tá? As meninas afetadas, em geral heterozigotas, apresentam lesões de pele ao nascer. Outros sintomas incluem perda de cabelos, problemas visuais e anomalias. Diante do exposto, uma característica da condição dominante ligada ao X é mulheres afetadas mais gravemente que os homens. Não, gente, porque no caso de heterozigose, a mulher ainda tem um cromossomo normal, um cromossomo sem a doença. Então, os homens são os mais são afetados mais gravemente, porque quando eles têm o X com a doença, eles têm e acabou. A mulher não. Ela às vezes consegue ter uma doença mais branda, etc. A ausência de transmissão de mulher para mulher. Errado, porque a mulher passa o X. Independente de que seja. Mais homens afetados do que mulheres. Todas as mulheres, as filhas de homens afetados serão afetadas. A condição não aparece nenhum descendente de homens afetados. Vamos ver qual a alternativa certa? Mais homens afetados do que as mulheres. É isso, gente. O que é importante? Porque não é que a D e a E estão 100% erradas. O que acontece? Elas, por ser uma característica dominante, tem muitos casos em que ele leva a um aborto. Então, ele afeta mais homens por ser uma característica dominante, ligada ao X. Porque o homem só tem um X. Então, ele vai ter. Logo, a mulher tem chance de ter um X normal, então ela não vai ter tão gravemente. Mas é uma questão mal formulada, tá?
Há pouco mais de 500 anos, Portugal vivia o esplendor das grandes navegações, mas além do idioma e das fortes influências culturais, o expansionismo lusitano também acabou trazendo para o Brasil uma doença genética rara, progressiva e incurável. A polineuropatia amiloidótica familiar, a PAF. Os sintomas iniciais podem variar e costumam se manifestar primeiro nos membros periféricos. A perda de sensibilidade, formigamento e perda de força. Depois surgem sintomas como náusea, olhos secos, perda acentuada de peso. Diferente das doenças mendelianas, a PAF é uma doença autossômica dominante. Deixa eu ver. Ih, eu perdi meu mouse. Achei. É uma doença autossômica dominante. Ou seja, se ele for heterozigoto, ele vai apresentar doença. Sobre as características da herança autossômica dominante, assinale a alternativa correta. Na herança autossômica dominante, o fenótipo aparece apenas nas gerações F2? Não. Aparece já na F1, lembra? Do caso das ervilhas? Que é quando a gente cruza dois puros, ou seja, um azão, versus um azinho, 100%. Nossa senhora. Vai ser azinho. Qualquer filho de um genitor afetado tem 50% de probabilidade de herdar o fenótipo. Familiares normais têm 50% de transmitir os fenótipos aos seus filhos. Homens têm probabilidade maior de herdar o fenótipo afetado. Errado. Se homem ou mulher não faz diferença nenhuma nesse contexto. Nos casamentos que produzem filhos com uma doença autossômica dominante, ambos os genitores são necessariamente homozigotos para o alelo normal. No casamento que produzem filhos com uma doença autossômica dominante, ambos os genitores são necessariamente homozigotos para o alelo normal. Não. Ixi, gente, travou aqui. Pera aí. C. Não travou, não. Familiares normais têm 50% de probabilidade de transmitir o fenótipo para os seus filhos. Sabe por quê? Eu vou baixar aqui porque não estava dando para ler o B. Porque se ele é normal, ele vai ser azinho. Certo? Então, você tem 50% de chance de o seu filho ter o fenótipo. Porque, gente, é fenótipo, não é genótipo, tá? Fenótipo é 100% de certeza. Fenótipo, aí vai depender do outro genitor. Nossa, péssimo. Enfim. Em um determinado mamífero, o comprimento dos pelos varia de 20 a 80 centímetros. O genótipo do animal com pelo de 20 centímetros é azinho, Bzinho, Czinho. Ou seja, nenhum gene aditivo. Enquanto o genótipo que apresenta pelo com 80 centímetros, é azão, Bzão, Czão. Calcule o fenótipo de um animal dessa espécie que apresenta o genótipo azão, Bzinho, Czinho. Aí lembra aqueles passos. Tem que pegar os dois extremos do fenótipo, 80 e 20, e subtrair. Vai dar 60. Aí você divide esse valor pela quantidade de genes que são. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Divide por 10. Então, cada gene aditivo, ou seja, o maiúsculo, acrescenta 10 centímetros. Portanto, D. Eu já tenho 20. Aqui eu tenho 3 aditivos. 20 mais 30, 50. Uma doença genética muito rara tem padrão de herança dominante. Um homem, filho de mãe afetada e pai normal, é afetado pela doença, porque a mãe dele passou o gene. Ele, então, essa pessoa, esse homem, ele é azinho. Nossa senhora, minha letra tá cada dia pior. É casado com uma mulher que não é afetada pela doença, beleza? A respeito dos filhos desse casal, é correto afirmar: um filho desse casal tem 75% de possibilidade de ser afetado pela mesma doença do pai. No caso, estar localizado num cromossomo autossômico. Vocês perceberam que ele só falou que é uma doença dominante, tá? Uma filha desse casal tem probabilidade de 100% de ser afetada pela mesma doença do pai, no caso de o gene em questão estar localizado no cromossomo X. Essa aqui tem uma cara de estar certa, né?
Mas vamos ver as outras. Um filho desse casal tem probabilidade de 50% de ser afetado pela mesma doença do pai. No caso, o gene estará questão localizado no cromossomo X. Não, porque o pai passa o Y. Uma filha desse casal tem uma probabilidade de 25% de ser afetada pela mesma doença do pai, no caso, o gene em questão estar no cromossomo autossômico. Uma filha desse casal tem 0% de probabilidade de ser afetada pela mesma doença do pai. No caso, o gene em questão está localizado no cromossomo X. Errado. Portanto, é B, gente, porque não é a C. Uma filha desse casal tem probabilidade de 25%. Não, porque se você cruza azão, azinho com azinho, azinho, você vai ter 50% de chance do azão passar. Por isso que é a B. Porque se a doença está no cromossomo X, o pai que é afetado vai passar o X, não tem o que fazer, já que é uma herança dominante. Os cromossomos sexuais não são completamente homólogos, portanto, deve-se esperar que o padrão de herança relacionados ao sexo sejam diferentes daqueles cromossomos autossômicos. Em relação à herança dos genes localizados no cromossomo sexual, é correto afirmar que, na herança ligada ao X, os genes não estão localizados em uma região. Na herança ligada ao cromossomo X, os genes estão localizados em uma região homóloga ao cromossomo Y. Não. Na herança limitada ao sexo, os genes expressam-se em ambos os sexos, porém de forma diferente. Não, gente. Limitada ao sexo é uma doença do cromossomo Y, ou seja, só afeta homem. Na herança holândrica é determinada por genes que ocorrem no cromossomo Y, fora da região homóloga ao X. Talvez, hein? A expressão dos genes autossômicos na herança influenciada pelo sexo é determinada pela presença ou ausência de cromossomos sexuais. Não, gente. Portanto, é a letra C. Herança holândrica. Nossa senhora. É herança restrita ao sexo. Tá bom? Dava pra você fazer por eliminação, mas sabendo que herança holândrica é restrita ao sexo, fica mais fácil. Relacione a primeira coluna com a segunda, que trata os tipos de herança de genes localizados em cromossomos sexuais. Herança restrita ao sexo, holândrica, herança influenciada pelo sexo ou herança ligada ao sexo. Nossa senhora, hoje está dificílimo. Está relacionado a genes localizados na porção não homóloga do cromossomo X. Está relacionado a genes localizados na parte homóloga dos cromossomos X e Y. Está relacionado a genes localizados na porção do cromossomo Y sem homologia com o cromossomo X. Basicamente, gente, eu já dei a dica. É A, C e E que você vai relacionar, tá bom? Assinale a alternativa correta. Vou dar um jeito fácil. Essa aqui é a 1. Então, 1E. Pronto. Fácil. E o F é realmente ligada ao sexo. Tá? 8. Analise o heredograma que mostra alguns parentes de Rafael e Aline, com seus respectivos tipos sanguíneos. A probabilidade de Rafael e Aline gerar uma filha do tipo sanguíneo O é de... Vamos ver. Rafael tá aqui. Primeira coisa que a gente tem que ver. O genótipo da Aline. A Aline é IA. Izinho. Por quê? Porque o Izinho veio do pai e o A veio da mãe. Rafael, ele é I... Ai, meu Deus. Ele é IB alguma coisa, certo? Aí, como saber o que é essa coisa aqui? A mãe do Rafael é IB, que veio da mãe, nossa senhora. E Izinho, porque o pai dela é do tipo sanguíneo A. Então, eu tenho que calcular a probabilidade de... Primeiro passo é calcular a probabilidade de Rafael ter herdado Izinho.
porque senão ele nunca vai poder ter um filho do tipo O, tá? Aí vocês vão fazer o cruzamento de IA, IB, um IB, Izinho. Aí tem que sair o IB e Izinho, tá bom? Vamos chamar a caixa. E aí, qual é a chance dele receber o alelo? Metade, tá? Chance de o filho ser do sexo feminino, metade. E a chance de o sangue ser O, 1/4. É isso, gente. Ou seja, 1/16. Por quê? Primeiro, nossa senhora. Primeiro, você tem que calcular a probabilidade, porque ele só vai ser Izinho se amanhã é Izinho, mas ele tem que ter puxado. Então, é metade, 50% daquele cruzamento. Aí, vocês vão fazer o cálculo para ser do tipo O, que é 1/4. A gente já viu esse cruzamento 32 vezes. Vezes a chance de ser menino. E eu escolhi esses exercícios, gente, tem muitos exercícios de texto, porque cai, tá? E eu não tinha passado muito exercício de texto, passei mais de cruzamento. É isso. A gente acabou por hoje, a próxima aula é com a professora Iris, tá? E depois a gente volta para terminar essa parte de genética. Se vocês tiverem dúvida, manda mensagem, tá bom? Beijo.